Não se trata de tradição, não se trata de religião, nem tampouco de merecimento. Se trata ali de fé, de fé. Você vai entender o que eu quero dizer, porque certa ocasião, certa mulher se aproximou do Senhor Jesus e no meio daquela multidão cheia de gente aglomerando em volta do Senhor Jesus, e ela desesperada, angustiada ali, gritando porque tinha acabado de perder a filha dela. Ela pede por socorro, pede ajuda ali, e Jesus, conta-se o texto lá, que Jesus despreza ela, não dá nem atenção, ao ponto dos discípulos recorrerem a Jesus e falar assim: mestre, atende ela, dispensa ela, porque já faz horas que ela está buscando ali, está clamando. E Jesus se volta para os discípulos e fala assim: olha, não vou atender ela não. A mulher continua insistindo: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí o que acontece? Nessa o Senhor Jesus pega e se volta para ela e fala assim: não é bom que eu tire o pão dos filhos e lance para os cachorrinhos. Conta-se o texto que, disse o texto lá, que Jesus ele fala assim: olha, eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus. E na frase, Jesus literalmente chama a mulher de cachorra, chama ela de cachorrinho. Aí você vê, né? Que situação. A pessoa desesperada vai recorrer à ajuda a quem ela acredita que é o único que vai poder ajudar ela, e ainda assim é desprezada. É desprezada e ainda assim recebe um xingamento ainda, porque isso foi um xingamento. Foi um xingamento. E aí o que acontece? Quantas pessoas também, até por muito menos, uma conversa mal colocada, uma palavra mal pronunciada ali, em algumas conversações, deixam de conversar uma com a outra, fica de mal, fica chateada, magoada, porque muitas pessoas hoje querem receber o afago, querem receber ali a carícia. Ela conta o problema, conta a situação e quer que os demais, quem está ouvindo ali, seja conivente com a situação dela, passando a mão na cabeça dela. Aí, nessa história, o comportamento dessa mulher chama muita atenção, que ela responde ao Senhor Jesus também à altura. Ela pega e fala assim: olha, tá, não é bom que seja, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem, os cachorrinhos também passam fome, os cachorrinhos também precisam de ajuda, né? Usando a linguagem de hoje, né? Os cachorrinhos também precisam de ajuda. E você vê que ela não se ofendeu, ela, tipo assim, o desespero, a revolta dela e a crença dela, a fé dela naquela hora ali, fez ela insistir, fez ela não olhar para a tradição, na questão de não ser atendida por não ser judia, da linhagem dos judeus, e usou ali a persistência, a insistência e a ousadia, até mesmo a ousadia, característica ali da questão de fé, perseverança, de falar com o Senhor Jesus ali de uma forma também mostrando que realmente quer, que realmente acredita que ele pode mudar aquela situação, poderia mudar aquela situação. Tanto é que Jesus observa aquilo ali, a maneira dela falar, e fala assim: ó, pode ir que a sua filha pode ir que você está atendida, a sua fé te salvou, a sua fé, vai lá, você está sendo atendida, a sua fé. Então veja que não é tradição, não é religião, não é por merecimento, mas é por fé. É por fé. Então você quer conquistar alguma coisa, você quer receber alguma coisa, não espere ninguém passar a mão na sua cabeça, não. Ninguém. Não espere e nem aceite. Não aceite. Porque quando você conta uma situação, ou você enfrenta uma situação em que você vai contar, ou buscar ajuda em outras pessoas ali, é comum do ser humano querer o afago, querer ali o carinho, querer ali a compreensão. E se você receber algum distrato, se preocupe não, Deus vai te atender, Deus vai socorrer você. Não olha a questão de tradição, volto a repetir, não olha a questão de tradição, de merecimento, de religião, não existe isso, não tem isso, para Jesus não tem isso, tem fé. Tem fé. E nessa fé, a exemplo dessa mulher, a exemplo dela, tem que ter perseverança. Ela perseverou naquilo que ela acreditava. Tem que ter a crença. E antes da perseverança é a crença.
antes de você crer em Deus, você tem que acreditar em si mesmo. Porque essa mulher, por exemplo, ela recorreu ao Senhor Jesus no meio daquela multidão e mesmo sem, olhando para o lado, se fosse olhar para o lado da tradição, ela não poderia estar ali naquela ocasião. E ela correu o risco de ser criticada, ela correu o risco ali de ser maltratada pelos demais ali, e foi pelo Senhor Jesus. Mas ela não olhou isso não, ela acreditou, não, ele vai me ajudar, em outras palavras, ele vai me ajudar, eu vou recorrer, já que ele tem como ajudar, ajudou os outros, então ele também vai me ajudar. E usando até uma outra linguagem, uma outra forma de falar, é como se ela falasse assim: tá bom, eu sou cachorra, mas eu tô com fome também, eu preciso comer, já que o senhor os cachorros têm os seus donos, então eu tô pedindo ao meu dono, o alimento. Eu tô pedindo ao meu dono esse alimento. É forte. Então, tudo que nós quisermos, ou tudo que nós buscarmos, tem que ser por meio da fé. Uma fé genuína, uma fé bruta, uma fé que não venha a ser levada por sentimento. Tem que ser pela fé. É pela fé que nós vamos conquistar. Vamos em frente, não vamos aceitar bajulação, não vamos aceitar carícias nesses termos, né? Não vamos aceitar resolver um problema por meio de sentimentos, mas sim pela fé, tá bom? Deus abençoe, fica a dica.